Um gigante que dança? Entendendo o balanço dos prédios altos. Imagine a cena. Você está no topo de um arranha-céu, admirando a vista espetacular. De repente, sente um leve tremor, uma sensação de movimento. Seria sua imaginação? Ou o prédio está realmente balançando? Para muitos, a ideia de um prédio alto balançando pode ser assustadora. No entanto, essa dança sutil é perfeitamente normal e, na verdade, um sinal de que a estrutura está funcionando como deveria. A física do balanço. Por que prédios altos não são estáticos? Para entender por que prédios altos balançam, precisamos voltar à física básica. Tudo se resume à ação de forças externas, como o vento e, em menor grau, os movimentos da terra. Pense em uma árvore alta. Quando o vento sopra, seus galhos e folhas se movem, acompanhando a força da natureza. Da mesma forma, os prédios altos agem como velas gigantes, sujeitas à pressão do vento. Quanto mais alto o prédio, maior a superfície exposta ao vento e maior a força exercida sobre ele. Estruturas robustas e sistemas inteligentes trabalham em conjunto para garantir que o movimento permaneça dentro de limites seguros e imperceptíveis na maior parte do tempo. Engenharia a serviço da segurança. Desvendando os sistemas anti-balanço. A segurança dos arranha-céus é a prioridade número 1 dos engenheiros. Para garantir que os prédios altos permaneçam estáveis, mesmo sob condições extremas, uma série de tecnologias e sistemas são incorporados ao projeto. Um dos principais aliados na luta contra o balanço é o núcleo rígido. Imagine o núcleo como a espinha dorsal do prédio, uma estrutura central extremamente resistente que percorre toda a sua altura. Outro componente fundamental são os amortecedores, dispositivos inteligentes que absorvem e dissipam a energia do movimento. Como molas gigantes, eles se contraem e expandem para neutralizar as oscilações, mantendo o prédio estável e confortável para os ocupantes. Controlados por computador, esses pesos se movem em oposição ao balanço, como um dançarino habilidoso equilibrando um parceiro. Gigantes contra furacões. A resistência dos prédios a ventos extremos. Ventos fortes, como os de um furacão, representam um desafio ainda maior para os arranha-céus. Durante a fase de projeto, os engenheiros realizam testes em túneis de vento, utilizando modelos em escala para simular o impacto de ventos fortíssimos na estrutura. Com base nos resultados, a forma do prédio, a escolha dos materiais e até mesmo a disposição das janelas podem ser modificadas para minimizar a resistência ao vento e maximizar a estabilidade. Essas medidas adicionais garantem que o prédio possa resistir aos elementos da natureza e proteger seus ocupantes. Morar em um arranha-céu é uma experiência única, que oferece uma nova perspectiva da cidade e uma sensação de liberdade incomparável. Acordar com o nascer do sol tingindo o horizonte, observar as luzes da cidade cintilando à noite e sentir a brisa suave a centenas de metros de altura são apenas algumas das vantagens de se viver nas nuvens. Mas e o balanço? Para a maioria dos moradores de prédios altos, a sensação é sutil e raramente perceptível. Em dias de vento forte, é possível sentir um leve movimento, como se estivesse em um barco balançando suavemente. Longe de ser assustador, esse movimento pode ser até relaxante, como um lembrete suave da força da natureza e da engenhosidade humana. No começo, confesso que fiquei um pouco apreensivo com a ideia do prédio balançar, conta João, morador de um dos edifícios mais altos de São Paulo. Se você está pensando em morar em um prédio alto, mas ainda tem receio do balanço, aqui vão algumas dicas para superar o medo. Informe-se, conheça a fundo o prédio onde você pretende morar. Converse com moradores, pesquise sobre o sistema estrutural e os sistemas de segurança.
Quanto mais você souber, mais confiante se sentirá. Comece aos poucos. Se você tem muito medo de altura, experimente passar um tempo em andares mais baixos antes de se aventurar nos andares superiores. Visite amigos, vá a restaurantes e familiarize-se com a sensação de estar em um prédio alto. Concentre-se na vista. Uma das melhores coisas de se morar em um arranha-céu é a vista espetacular. Concentre-se na beleza do horizonte, nas luzes da cidade ou na imensidão do céu. A vista deslumbrante certamente irá distraí-lo de qualquer sensação de movimento. Lembre-se da engenharia. Quando sentir o prédio balançar, lembre-se de que isso é normal e seguro. A estrutura foi projetada para suportar movimentos muito maiores do que você jamais sentirá. A busca por prédios cada vez mais altos e seguros é uma constante na história da arquitetura e da engenharia. Ao longo das últimas décadas, testemunhamos avanços extraordinários em tecnologias e materiais de construção, que garantem a estabilidade e o conforto dos moradores, mesmo em arranha-céus que desafiam os limites da física. Uma das inovações mais promissoras é o uso de materiais inteligentes, como o concreto auto-regenerativo. Esses materiais revolucionários têm a capacidade de curar pequenas fissuras e rachaduras, aumentando a durabilidade e a vida útil da estrutura. Outra área em constante desenvolvimento é a robótica na construção. Robôs autônomos já são utilizados em algumas obras para realizar tarefas complexas e perigosas, como a instalação de painéis de vidro em grandes altitudes. A precisão e a rapidez dos robôs garantem uma construção mais eficiente e segura, minimizando os riscos de acidentes. Sensores inteligentes instalados em pontos estratégicos da estrutura coletam dados em tempo real sobre o comportamento do prédio, como vibração, temperatura e inclinação. O balanço dos prédios altos, embora possa parecer assustador à primeira vista, é um testemunho da engenhosidade humana e da busca incessante por segurança e conforto. À medida que os prédios continuam a desafiar os limites da altura, a engenharia responde com inovações ainda mais impressionantes, garantindo que a vida nas alturas seja segura, confortável e inspiradora. Viva a vida nas alturas, com a certeza de que a ciência e a engenharia são os fiéis guardiões da sua segurança e do seu bem-estar.